Porque, obviamente, que já está implícito aqui. A gente tá, o que é um problema, de verdade, é o professor militante esquerdista. Assim como, na verdade, o professor militante de qualquer coisa é um problema. Né? Agora, nossos olhos se voltam para o professor militante esquerdista porque é a grande maioria. Né? Sabe? Professor militante corintiano, sei lá, deve existir, mas é uma coisa minúscula, não é relevante socialmente falando. Socialmente falando, o que é relevante são os professores militantes de esquerda. Aí é que o bicho pega, aí é que o negócio é complicado. Mas é importante a gente fazer essa distinção. Não necessariamente o professor esquerdista. De repente você tem um professor que, dependendo da sua área e dependendo do professor, você tem um professor que é de esquerda e você nem sabe, né? Porque o sujeito não transparece isso. Assim como eu acredito que muitos alunos não sabem o meu posicionamento político, né? Porque dentro daquele intervalo sagrado da aula, né? Eu apresento as posições, apresento os conteúdos e não entro no meandro da militância ideológica de qualquer lado. Então, é uma questão relativamente óbvia, mas eu precisava fazer esse destaque inicial por uma questão de honestidade. Então, quando a gente fala que o professor esquerdista é um professor esquerdista militante. Eu tive um professor que era assim. Era um professor que de história, e obviamente que as áreas das humanidades são mais propensas a isso. Eu vou fazer uma distinção em breve entre o professor militante de esquerda no ambiente escolar e o professor militante de esquerda no ambiente universitário, porque eu acho que as estratégias elas são levemente diferentes. Eu vou falar dessa minúcia. Quando eu estava no ensino médio, eu tinha um professor de história, e obviamente que as áreas de humanas são as mais convidativas para isso, embora cada vez mais apareçam casos, né? A gente se depara com casos aí de áreas do conhecimento que você nem imagina que vai encontrar um professor militante, engenharia, química, sei lá. Aparece com menos frequência, mas de vez em quando aparece também, né? Casos de militância dentro desses ambientes de estudo. Então, eu tive um professor de história que era assim, ele explicava o conteúdo e quando você menos imaginava, ele dava um jeito de introduzir na fala dele um elogio a Cuba, Cuba é legal, socialismo é legal, PT é legal. Isso é o professor militante. Obviamente, o conteúdo ideológico dessa militância é de esquerda. É muito difícil você ouvir falar de um processo semelhante com qualquer outra coisa, né? 99% desse problema é com professores militantes de esquerda. Existem estratégias e níveis disso. Esse professor que eu tive que fazer isso era um cara muito esperto, porque era um negócio meio sutil, meio subrepetido. Ele não ia com uma bandeira vermelha na porta da escola, não, ou dentro da sala. Ele não fazia isso. Era um negócio meio sutil, meio misturado com os conteúdos, com os temas. Não era uma coisa exatamente assim explícita. Na época, ele não me enganava muito, mas e um detalhe importante, gente, ele era um professor. Inclusive, eu estive no ensino médio já faz mais de 10 anos. E a minha experiência depois como professor, tipos como esse professor que eu tive, felizmente eles existem em menor número. Normalmente o cara é meio escrotão, ele é um militante assim, escroto, e o próprio aluno saca isso às vezes, né? O próprio aluno percebe isso e descarta esse cara. Ele é muito clichêzão militante, isso é bom, por incrível que pareça, isso pode ser bom, porque quem for minimamente esperto vai sacar isso. Esse professor que eu tive, ele era um cara carismático, ele era de fato um bom professor, um sujeito bom em vender, em se vender e em vender o seu produto. Né? Então, é aquele típico professor de história cativante, carismático, que todo mundo fala, todo mundo teve um professor de história que era assim. Era esse que eu tive. E a militância dele era essa coisa meio subreptícia, meio disfarçada. Então, são esses tipos que são os problemas, são esses tipos que a gente precisa pensar em combater, e não exatamente meramente o seu professor de esquerda. Você pode eventualmente ter um professor de esquerda e você não sabe que ele é de esquerda, né? Então, mas por quê? Porque é um pesquisador honesto, se a gente estiver falando em nível de universidade, porque ele guarda isso para si, se for num nível médio escolar, né? Então, gente, ou seja, esses primeiros minutos aqui eu defini o problema para vocês. Então, o problema gigantesco, 99% do problema de militância de professor é militância de professor esquerdista, né? É militância
esquerdista, professor esquerdista militante, e não exatamente apenas ou meramente o professor de esquerda. Até mesmo porque, ao longo da vida, pelo menos isso também já aconteceu comigo, também é raro, mas não é impossível, a gente encontra pessoas de esquerda que são na delas, são honestas na medida do possível. Os caras não são panfletários, não são militantes, não são censores. Outro problema. O problema é o professor censor, é o professor que descarta as visões de mundo alternativas, não apresenta as visões de mundo alternativas. Esse é o clássico problema lá que o Olavo de Carvalho fala em relação à escola sem partido. O problema não é partido, o problema é censura. O problema é você falar de economia e só falar de Marx. O problema é você falar de filosofia e só falar de Marx. E aí, Marx, eu estou sendo aqui, eu estou só pegando o exemplo mais óbvio e evidente, mas a gente pode pensar nos marxistas, nos pós-modernos e por aí afora. Então, é disso que a gente está falando, beleza? Esse é o problema. Com vocês, aqui é o André, estou aqui para convidar vocês para a Masterclass que eu vou estar oferecendo sobre como debater com esquerdistas. Então, nós aqui do Oliver Talk decidimos oferecer sobre esse tema tão requisitado, tão pedido pelas pessoas, como que você deve se portar diante do seu amigo, do seu colega de trabalho, do seu professor esquerdista da faculdade, como reagir, o que você precisa saber previamente e como que eu vou fazer isso, né? Como que eu vou estruturar isso? Eu vou falar um pouco sobre os elementos lógicos e psicológicos do debate. Então, obviamente, né, gente, eu vou falar um pouco do debate, da arte de debater em si, e depois de como debater com esquerdistas especificamente. Então, esse é um dos tópicos dessa masterclass, desse aulão. Depois eu vou oferecer para vocês definições, exemplos do que é oratória, retórica, erística e dialética. E aí guardem, dialética uma questão extremamente importante para se entender um possível diálogo aí com a esquerda. Vou falar também das dicas práticas específicas aí sobre como debater com esquerdistas, como que deve ser essa interação. E, por fim, algumas noções de lógica sobre o que é argumentar, o que é um argumento, o que é uma estrutura argumentativa e etc. Esse aulão vai ter referências bibliográficas para vocês se aprofundarem nos estudos, e-book para quem entrar. Então, participe, o link está logo abaixo aí. Inscreva-se na nossa Masterclass. Um forte abraço e vejo vocês lá.